normal ou comum? Hoje eu quero te trazer uma reflexão sobre as coisas que você vive no seu dia a dia. Coisas que a gente acredita que é normal, mas não é. É comum, mas não é normal. E eu quero contar uma história para vocês. Muito interessante, tá? Que vai trazer muita consciência. Essa história, ela trouxe assim, ó, caiu fichas na minha cabeça, no meu interior, que me fez olhar para a vida, para o dia a dia, para as situações cotidianas de uma maneira diferente. Então, fica comigo aqui, seja bem-vindo ao meu canal, sou Suiane Leite, eu sou terapeuta, e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, despertar de consciência, expansão de consciência, todo esse universo interno e externo. Então, já fica aqui comigo e aí eu vou contar. Essa história é desse livro aqui, ó, O Poder da Ação, e ele conta na página 31, diferenciando o que é normal do que é comum. Para ilustrar essa questão, imagine o seguinte caso de uma vida normal. Um pai de família já contagiado e contaminado por esses estímulos negativos comunicados pelo mundo ao redor, chega a casa exausto, cansado, estressado depois de 10 horas de trabalho. Ao passar pela sala, um dos seus filhos que está ouvindo música acena para o pai apenas com levantar de sobrancelha e nada mais. Na mesma hora, uma voz interna chama a voz da consciência, questiona esse pai que acabou de chegar a casa dizendo: é assim que seu filho recebe você em casa depois do dia inteiro de trabalho? E o pai imediatamente responde à voz com um tom de gozação: jovens são assim mesmo. Vivem cada um no seu próprio mundo. Isso é normal. Depois de passar pelo filho, ele vai em direção ao quarto e passa pela filha, que está atenta ao celular e não o cumprimenta. E novamente a voz interrompe seu caminhar e pergunta: e sua filha, que não é mais tão jovem assim, não vai cumprimentar com uma palavra ou um abraço? E novamente ele responde: filhos são assim mesmo, cada um no seu mundo, isso é normal. Então, no corredor da casa, ele finalmente trava o primeiro diálogo com alguém, sua esposa. Sem olhar para ele e sem entusiasmo nenhum, pergunta: trouxe o pão? Dessa vez, a voz fala mais forte e inquisitivamente: nem a sua esposa se levanta para te recepcionar depois de um dia de trabalho? E com essa resposta pronta, ele fala: são 20 anos de casamento. Você acha que a esposa vão receber seu marido na porta com beijinhos, dizendo eu te amo depois de anos de casado? A vida é assim mesmo, isso é normal. Ao passar toda a sua família, ele vai tomar banho. Ao sair do banheiro, ele se dirige para a cozinha, tira seu prato do forno, senta sozinho à mesa e começa a refeição silenciosa. Se não fosse pelo barulho dos carros que vem da janela, novamente a voz diz: você vai jantar só? Toda a sua família está em casa e você vai jantar sozinho? Ele novamente responde: cada um tem sua vida, seus afazeres. Você sabe que é assim mesmo, as famílias de hoje em dia são assim, isso é normal. Ao acabar o jantar, ele se senta à mesa da sala e começa a separar as contas do mês que vai pagar e as que ele não vai conseguir pagar. A voz reaparece e pergunta com um ar de cobrança: você vai deixar de pagar todas essas contas esse mês? E novamente, com uma resposta pré-fabricada, ele interrompe a voz e rebate dizendo: na vida que levamos hoje, atrasar uma conta ou outra é normal. Entretanto, a jornada desse pai de família na sua casa não para por aí. Depois de separar as contas, as que serão pagas e as que não serão, ele vai para o quarto, deita-se na cama, liga a TV e assiste um filme de ação só para relaxar, enquanto sua esposa está vidrada em rede social. Agora, em tom de desespero, a voz questiona:
Você não vai conversar sobre o seu dia com a sua esposa, fazer carinho nela ou fazer amor? E de forma ríspida, o homem responde à voz que questiona toda a sua vida. Você não percebe que temos 20 anos de casado, que é assim mesmo? Todo mundo vive assim. E pela milésima vez isso é normal. Minha esposa gosta de rede social e eu gosto de filme de ação e pronto. Passada uma hora, o filme de ação se transforma em um filme de pornografia. A esposa já está dormindo e ele, mesmo exausto, não sente sono. Tenta dormir, mas não consegue. Desliga a TV e permanece com os olhos abertos, sem conseguir relaxar. A alternativa é tomar remédio para dormir. Ele toma um comprimido que não faz efeito. Depois de tomar o segundo comprimido, a voz já cansada de seu dono e de seu estilo de vida pergunta mais uma vez: vai tomar 2 comprimidos para dormir? E também cansado de ter uma vida confrontada por essa voz que não lhe dá trégua, ele responde pensando pesadamente: quem não toma remédio hoje para dormir? Hoje em dia, todo mundo toma. Isso é normal. Então, uma hora depois de tomar o segundo comprimido, o sono vem. Um sono superficial, respiração pesada, uma apneia noturna assustadora. O celular desperta, indicando 6h30 da manhã. Ele levanta cansado e atrasado para ir ao trabalho. E sai apressado sem se despedir do filho e da esposa. E a voz não perdoa e pergunta: você não vai sair sem se despedir dos seus filhos e da sua esposa, vai? Ao ele responder rispidamente: você não vê que eu estou atrasado? Que eu não tenho tempo para isso? Nesse mundo corrido, ninguém tem tempo para essas besteiras. É assim mesmo, isso é normal. E antes de chegar ao trabalho, ele já discutiu 2 vezes no trânsito, sem contar os sinais obscenos que ele fez para o outro motorista que tomou a sua frente. Dessa vez, a voz se cala, não pergunta nem questiona, apenas o deixa seguir o seu caminho de todos os dias. A voz da consciência se calou, foi vencida, e no lugar dela surgiu uma nova voz. Uma voz que fazia piada com a própria desgraça. Uma voz negativa, irônica e justificadora. Ao chegar ao trabalho, estressado e zangado, ele para a porta, suspira, respira fundo e entra de cabeça baixa. Entra sem falar com ninguém, sem olhar para ninguém, sem cumprimentar seus colegas e vai direto para a sua sala. Afinal, ele vai passar as próximas 10 horas fazendo o que não quer. Afinal, E antes que a voz, com essas pessoas com quem não gosta de estar e receberão bem menos do que acha que merece. E antes que a voz da consciência o traga para a sua dura realidade numa tentativa de acordá-lo para as possibilidades da vida, vem a voz pessimista negativa do senso comum e de forma irônica e acusadora ela diz: isso é normal. Quem é que gosta do seu trabalho? A vida é assim mesmo. Tem que aguentar essa droga de trabalho chato enquanto não aparece nada melhor. Família para sustentar e conta para pagar. Isso é normal. Agora é a voz negativa, pessimista, que falava, e tudo o que ela faz é dizer que tudo aquilo é normal. Ao final do expediente, no começo da noite, esse homem entra no seu carro, pega os mesmos engarrafamentos e chega à sua casa. Ali parado diante da porta, ele olha para baixo, respira fundo e entra. E como quem assiste ao mesmo DVD, o filme se repete mais uma vez. Mais um dia que aquele homem vive a sua própria vida, triste rotina. Um homem que, na verdade, não está vivendo e sim sobrevivendo a própria vida. Agindo no mundo mais como coadjuvante do que como autor da sua história, da sua vida. E por isso aceitando qualquer papel disponível. Você conhece alguém de alguma maneira ou de outra que tem a vida parecida com a do personagem acima? Você conhece alguém que vive uma vida precária ou limitada, ou talvez nem se dê conta disso? Você conhece alguém cuja voz da consciência fala, grita, adverte, conselha? Nada disso é normal. Gente, preste atenção, isso é tão poderoso.
Essa voz, ela tá em todas as pessoas. A voz da consciência, né? Eu chego a me emocionar e pensar como é duro a pessoa sobreviver. A pessoa viver uma vida onde ela só existe, sabe? Onde ela não faz, onde ela não tem esse júbilo, onde ela não tem alegria, onde ela não tem felicidade genuína. Onde ela tá perdida nos afazeres. A vida é simples. A felicidade é simples. Tá nos detalhes, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. A gente tem a ilusão de que a gente busca por coisas materiais, mas a gente de real não quer as coisas materiais. A gente quer a sensação, o sentimento que aquelas coisas vão trazer na sua vida. E quando a gente entende que você não precisa das coisas para você sentir isso, que tudo já está dentro de você, que é nesse estado de consciência, de plenitude, que vem esse estado interno, também vem a abundância, que você é a abundância em plena consciência aqui. Então, gente, essa história relata a vida de muita gente, de muitas pessoas. E essa voz da consciência, ela sempre existiu aí dentro de você. Às vezes ela tá silenciada, porque ela já falou tanto, tanto, que ela disse, tá bom, eu vou me calar, eu vou estar aqui, ó. Quando você acordar, quando você despertar, eu vou estar aqui para te guiar. Eu vou estar aqui para te mostrar. E essa voz da consciência, que é o que a gente é de verdade, é como se fosse um instinto interno, que ela existe aqui sempre para te guiar pelo melhor caminho. Só que ela sempre vai existir aqui dentro de você, ela sempre existe aqui dentro da gente. Só que às vezes o teu externo aqui, o teu modo de viver, o teu ambiente te moldou, te programou, te condicionou a não ouvir essa voz interna, que você merece mais, que é todo tempo isso que a consciência traz para esse homem. Tu merece mais que isso, tu não tá vendo isso, tu vai se contentar com pouco, tu merece mais. Acorda, sabe? Só que aí o condicionamento, a programação te levou a você tá sempre repetindo as mesmas coisas. A tá aqui muito, é como se fosse uma hipnose. Você tá hipnotizado em sempre fazer a mesma coisa. E aí em seguida ele fala sobre como é o normal, né? Como é o normal você viver. Você acordar, você ter alegria, você ter entusiasmo, você conseguir viver a vida com plenitude, sabe? Com a abundância que realmente. Esse homem fala que ele acorda, ele beija a esposa, ele fala com os filhos, ele não assiste mais TV, ele tem um momento que é todo tempo com a família. A família tem esse potencial, gente. A maioria das pessoas vê a família como um peso, porque as pessoas elas estão nessa hipnose. Todas as pessoas elas têm vivem uma disfunção coletiva mental que faz elas viver muito no automático, sabe? Em busca sempre de mais coisas, para sentir de tal maneira. E sendo que ela pode já se sentir de tal maneira, na simplicidade. Você não precisa ter tudo, você não precisa ter uma casa bonita, um carro bonito. Você merece isso.
mas você não precisa para ter felicidade. As coisas, gente, são consequência de como a gente se sente. Isso é impressionante. Então, quando eu me sinto, eu mereço aquilo, eu sinto que aquilo pode vir para mim, que aquilo é natural meu, que eu já me sinto completa, automaticamente as coisas começam a chegar na sua vida. Esses sentimentos que a gente busca real, tá na simplicidade, tá no tomar um café, em respirar, em se sentir amado, em se sentir protegido dentro de sua casa, em saber que você consegue dar amor e ver os seus filhos, sabe? As famílias estão desestruturadas, disfuncionais. E o ambiente torna a pessoa disfuncional também. Porque elas começam a ver que as coisas... Isso é normal. Não é normal. Não normalize o sofrimento. Não normalize essa falta. Não normalize os sofrimentos internos. Não normalize o distanciamento das pessoas. A gente nasceu só, mas a gente vive em comunidade. Então, às vezes você normalizar o sofrimento faz com que você se afaste, acredite que isso é por causa das pessoas. Então, essa história, gente, reflitam na vida de vocês. Ela é poderosíssima. Saia do automático. Saia do automático. Comece a olhar para a sua vida. O que é que hoje, gente? Pergunte assim, o que é que hoje eu já tenho? Que um tempo atrás eu desejava muito. Eu queria muito. Hoje eu tenho isso. Comece a olhar para a sua vida antiga como um termostato para você ver onde você está hoje e você conseguir ver gratidão no que você vive. Pense lá, ó, que eu era adolescente e hoje eu sou um adulto. Eu tenho a família que eu sempre desejei. Eu tenho os filhos que eu sempre desejei. Você está usufruindo disso. Você está vivendo em plenitude isso. Eu tenho um trabalho, não é o que eu desejei, não é o que eu sonho, só que é o que eu tenho agora, é o que está me mantendo. Comece a olhar para esse trabalho com gratidão, comece a olhar para sua vida com gratidão, tá? Esse é o meu convite para você. Sinta isso aí no seu coração, há uma transformação, tá? Um beijo.